sejam muito bem-vindos ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline e nesse vídeo eu vou falar pra vocês das minhas leituras do mês de novembro, vamos lá? Bom, então, esse mês eu fiz ótimas leituras, né, o mês que passou na verdade, porque a gente já tá em dezembro, mas eu fiz ótimas leituras, teve 2 livros favoritados, 5 estrelas, tem um que ainda tá em andamento porque vocês vão ver um super calhamaço, e teve outro livro que eu gostei, porém não gostei tanto assim, então vamos começar com a minha primeira leitura do mês de novembro, que foi Mulherzinhas, esse clássico, né, da Louisa May Alcott. Gente, eu tenho esse livro há muito tempo e eu tava muito afim de ler ele também fazia muito tempo, mas eu ainda não tinha arrumado um tempo, porque eu sabia que por ele ser um clássico que não é pequeno, eu levaria um bom tempo pra conseguir ler e digerir a história. Até vocês vão ver que, por uma média, esse mês eu li menos que os outros meses, porque eu li livros muito grandes. Então esse aqui foi um dos livros que eu li que é gigante e que é um clássico, então tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, o que acaba tornando ele um pouco mais prolixo na hora da gente ler, né? Mas enfim, essa versão aqui do meu livro de Mulherzinhas, como vocês já devem saber, Mulherzinhas tem várias edições por aí, né? Mas eu comprei essa daqui da Zahar, que é uma edição ilustrada e comentada, então para um clássico eu acho que é primordial que ela seja pelo menos comentada, porque existem muitas referências a outros livros, outros escritores, coisas da época que é interessante a gente saber. Então clássicos eu procuro sempre comprar em versões comentadas. Além disso, o bônus desse livro é que ele veio ilustrado com as ilustrações original, do livro original de quando foi lançado. Então umas ilustrações bem bonitinhas mesmo, como se fossem feitas à mão, sabe? Com giz, assim, carvão, enfim, sei lá. E elas estão aí por vários capítulos, tem muita ilustração, muita mesmo, e é bem legal. Ó, aqui tem mais umas. Enfim, o que eu posso dizer dessa edição aqui da Zahar que vale muito a pena comprar? Eu me senti muito confortável lendo ela, ela tá bem explicadinha, bem comentada e tudo certo. Agora sobre a história, tá? No começo, esse livro me surpreendeu um pouco porque eu esperava que ele fosse ser um livro mais adulto. Esse livro ele foi originalmente escrito e publicado em 2 partes, né? A parte da infância das meninas, das mulherzinhas, aqui das irmãs, das 4 irmãs, e posteriormente uma outra parte onde elas já eram adultas. Então, assim, a primeira metade do livro, que é a primeira publicação original, eu achei bem infanto-juvenil. Eu senti que a escritora, ela quis não dar lição de moral, mas mostrar bons exemplos a partir das ações e da vida cotidiana ali dessas 4 mulherzinhas, né? Já a segunda parte se torna mais adulta, mas ainda assim cheio de significados e, enfim, de morais, praticamente, sabe? É interessante, é um livro que te prende, você fica submerso ali, você quer saber o que vai acontecer, você se emociona. É um livro incrível, ele só é um pouquinho mais juvenil, juvenil ali, do que eu imaginei que ele realmente fosse ser. Mas ainda assim me agradou muitíssimo, eu acho que é um clássico que todo mundo deveria ler, porque é uma história muito interessante e apesar dele ser um calhamaço, gente, porque assim, ó, ele tem 600 páginas, mas a letra dele é tipo pequenininha, tá? Então, assim, é um livro que ele é demorado pra ler, tá? Eu demorei ele quase metade de novembro pra ler ele inteiro. Mas valeu super a pena. Super indico. 5 estrelas, favoritado, adorei, quero muito assistir o filme agora que eu já terminei o livro. E esse aqui foi, então, Mulherzinhas, o primeiro livro do meu mês de novembro. Depois, eu li um livro que não tá aqui comigo, então eu vou deixar a capinha aqui do lado pra vocês, porque eu emprestei. Eu falei tão bem desse livro pras pessoas que me conhecem, que me pediram emprestado, e eu empresto livros e tá tudo certo. Mas eu tenho a capinha dele só aqui, mas da box, mas nem vou mostrar porque não tem muita informação. Que é a Biblioteca da Meia-Noite. Eu tenho essa edição da Tag Inéditos, que é maravilhosa, ela tem um corte em verde, linda, linda, linda mesmo, é maravilhosa. Eu sei que tem uma outra edição aí que tá à venda na Amazon, né, que saiu depois dessa da Tag Inéditos, que brilha no escuro, que deve ser fantástica também. Sobre esse livro, né, ele é um livro incrível, muito adulto, na verdade, que vai falar sobre uma garota que comete suicídio e ela tem a chance de voltar e experimentar, não voltar, ela tem a chance ali no limiar entre a vida e a morte de experimentar outras vidas que ela poderia ter vivido caso ela tivesse tomado decisões diferentes. Então, assim, é incrível, tá? Porque o livro vai fazer ali, né, você pensar de que, será que a nossa vida, muitas vezes, né, passa pela nossa cabeça,
Será que eu não tô feliz? Mas se eu tivesse tomado uma decisão diferente, onde será que eu estaria? Será que eu estaria melhor? E, enfim, é uma série, assim, de um conjunto de coisas muito interessantes pra gente fazer a gente refletir sobre a nossa vida. Então é uma leitura também que eu acho que todo mundo deveria fazer. Essas duas leituras do meu início de mês de novembro foram muito incríveis. Tanto Mulherzinhas quanto A Biblioteca da Meia-Noite são leituras que eu acho que agregam muito na nossa personalidade, na nossa vida, que são realmente leituras muito válidas para todas as pessoas e que todo mundo deveria fazer. Esse escritor, o Matt, ele me conquistou. Eu achei a escrita dele incrível. E eu já comprei outro livro que eu mostrei no unboxing aqui da Amazon, do Black Friday, eu vou deixar aí nos cards pra vocês verem. Eu comprei Bradley, dele. Não li ainda, mas é um suspense, meio thriller, e vamos ver se a escrita dele realmente é tão boa quanto em A Biblioteca da Meia-Noite, porque A Biblioteca da Meia-Noite eu achei a escrita dele genial e eu adorei. E eu vi que tem outros tantos livros dele publicados aqui no Brasil, que eu quero tentar mais um pra ver se eu realmente gosto, assim como eu gostei da Biblioteca da Meia-Noite, experimentar mais um livro dele, porque se realmente for tão bom quanto, eu acho que eu tenho um escritor aí que vai entrar pra minha estante com outros livros. Então, Biblioteca da Meia-Noite, 5 estrelas, favoritado. Incrível também. Depois, não poderia faltar um bom thriller psicológico, um terrorzão, porque vocês sabem que eu sou apaixonada. E eu li Tem Alguém na Sua Casa, que é o novo livro da Intrínseca, que tem adaptação no Netflix, né? Eu comentei aqui quando eu fiz um unboxing desse livro também, que eu era vidrada nesse livro, que eu via ele sempre na gringa, o pessoal falando, e eu achava essa capa incrível, muito bonita. Ele vem com uma jacket, tá? Mas dá pra tirar aqui pela Intrínseca, que é a capa da adaptação do filme na Netflix. E eu ficava, tipo, muito vidrada nesse livro, e ele não era publicado aqui no Brasil. Cogitei várias vezes a possibilidade de comprar ele em inglês, mas esperei, então, e deu certo, porque a Intrínseca acabou trazendo ele depois que surgiu a adaptação no Netflix. O que eu tenho pra falar pra vocês sobre esse livro é que ele é um terror muito anos 90, tá? A minha resenha no Scooby foi justamente essa. É um terrorzão real. Sim, até meio trash, meio gore às vezes, mas muito anos 90, que lembra muito, mas muito, muito mesmo, Pânico, tá? Todas as versões de Pânico, Pânico 1, Pânico 2, Pânico... Eu acho que ele foi uma mistureba de todos os Pânicos. Como eu tenho 30 anos, eu assisti Pânico quando eu era ali pré-adolescente e eu amava. Era um dos filmes de terror que eu mais gostava na vida. Eu acho que todo mundo que tem aí seus 29, 30 anos achava a mesma coisa naquela época, né? A gente sabe que é um clichêzão hoje em dia já, né? Esse tipo de filme com, né, adolescentes que são assassinados em série e o assassino é alguém ali que permeia em volta deles, às vezes conhecido, às vezes nem tanto. Mas enfim, aqui nesse livro acontece isso. A gente tem então uma escola onde tem vários adolescentes que se destacam em times, enfim, em atividades diferentes e começam a morrer um a um. Como vocês sabem, geralmente serial killer tem um padrão, então a gente vai tentar descobrir aqui qual é o padrão pra gente descobrir quem são as possíveis próximas vítimas. A gente acompanha aqui em capítulos intercalados algumas pessoas diferentes que são assassinadas e a gente vai tentar então descobrir o padrão e quem é o assassino. Óbvio. Assim, eu achei que o livro, ele tem até um romancezinho aqui no meio, tá? Acreditem se quiser. Mas eu achei que é um livro interessante. É um livro que não dá pra se ter muita expectativa, não tem um plot twist fantástico, incrivelmente maravilhoso, mas é um livro que eu gostei, não é favoritado nem 5 estrelas, mas foi um livro que eu devorei. É aquele estilo de livro que você lê muito rápido porque você quer saber muito o que vai acontecer. Nem todo livro que a gente devora é o livro mais incrível do mundo, né? Vocês sabem disso, quem lê aí é leitor voraz, sabe. Mas é um livro que vale muito a pena a gente ler, porque passa o tempo e a gente fica muito curioso com as coisas, né? Então, apesar de não ter sido um livro 5 estrelas, foi um livro que eu gostei muito de ler. E eu quero assistir a adaptação no Netflix também. Então esse aqui foi o meu terceiro livro do mês de novembro. Agora, e por último, o livro que eu ainda estou lendo. Hoje é dia 6 de dezembro e eu comecei a ler este livro ali na última semana de novembro e eu ainda estou lendo ele. Por quê, gente? Estou falando desse Tijolão que é It, do Stephen King, né? Eu já li, só pra vocês terem uma ideia, 350 páginas, que configura isso aqui do livro. Bom, né? Ele tem nada mais, nada menos que 1.100 páginas. Então, assim, vou demorar? Vou, né? Então faz aí, sei lá, uma semana e pouquinho que eu tô lendo esse livro e ele está assim. Eu acho que até é um progresso bem bom. Aconteceu muita coisa, os finais de semana que eu estive muito ocupada, dias de semana que eu estive muito ocupada, então eu poderia ter avançado mais, realmente, tá? Mas assim, eu tô adorando. É fato. O King, ele tem uma escrita
que eu acho que eu já comentei em outro livro sobre isso, né, outro livro que eu fiz resenha aqui no canal, que foi Joyland. O King, ele tem um tipo de escrita que me atrai muito. Ele consegue ser dramático e ele desenvolve os personagens de uma forma que você se torna íntimo, sabe? Então você pega um apego por aqueles personagens, você parece que você conhece aquele personagem pessoalmente, porque ele descreve tanto os sentimentos, ele desenvolve tão bem. O King é, na verdade, o escritor que mais desenvolve personagens nas histórias, ele se aprofunda muito na questão psicológica, na dramaticidade de todos os personagens, então isso faz com que a gente fique ali muito íntimo desses personagens. Eu gosto muito disso na escrita dele, apesar de acabar sendo um livro maior por conta desse aprofundar aí das questões sentimentais, dos personagens, de vida e de história, eu gosto, né? Tem muita gente que não gosta do King justamente por esse aspecto, e é um aspecto que eu gosto. Outra coisa da escrita do King que eu adoro também é o fato dele conseguir escrever livros de terror, suspense e thriller e ao mesmo tempo ser irônico, mas não é um irônico ruim, é um irônico engraçado. A maioria dos personagens e dos livros do King que eu leio eu dou muita risada, porque os personagens acabam, sabe, ele é aquele tipo de escritor que ele não tem papas na língua. Então ele faz os personagens dele dizer aquilo que eles acham, que vem à cabeça. São personagens geralmente todos muito sinceros. E eu gosto muito disso também na escrita dele. Então, assim, palavrões, cenas inusitadas, pensamentos loucos, tudo isso acontece nos personagens. E de It não é diferente. Aqui a gente vai conhecer várias crianças, né, que vão enfrentar It a Coisa. Mas o que me surpreendeu desse livro é que eu achava que, como um livro tão grande como esse, vai girar em torno o tempo inteiro de um palhaço. E essa questão do terror do palhaço assombrando aí as crianças. Mas não, gente, aqui tem muita coisa nesse livro, muita coisa. Ele vai contar sobre outros assassinatos, sobre assassinatos em série, sobre várias coisas que vinham acontecendo ali em Derry, que é a cidade onde o It aparece e de onde essas crianças são, né? Então, ele vai se aprofundar em toda a história da cidade, o que acontece pro It estar ali, de que forma que o It aparece pra essas crianças, por que ele tá escolhendo essas crianças, quem foram outras vítimas que nunca foram descobertas do It. Então, assim, ele se aprofunda muito, e é muito legal. Eu tô adorando. E eu acho que, assim, cada vez mais eu tô gostando dos personagens e tem tudo pra ser um livro também 5 estrelas favoritado. Mas vamos ver. Eu espero que eu termine ele pelo menos no meio de dezembro pra que eu consiga ler outras coisas aí nas férias também. Tá bom? Gente, então é isso, né? Esses livros aqui e mais o Biblioteca da Meia-Noite, que tá emprestadinho. Mas foram leituras incríveis de novembro. Eu adorei mesmo, valeu super a pena as minhas leituras. E que venha dezembro, com muitas outras leituras maravilhosas. Beijos! O que vocês leram nos últimos tempos? Comentem aqui embaixo quais são as próximas leituras de vocês também, tá? Beijo!